Olá, vamos aqui dar continuidade na resolução dessa prova e agora na questão 94, nós trabalhamos um tema que não costuma ser muito cobrado em prova, mas que é importante que você conheça, que é o modelo de apresentação da DRE. Apresentação por natureza de despesa ou apresentação funcional? Já ouviu falar desse tema? Isso consta em norma no CPC 26. Dá uma olhada aqui comigo, acompanhe a resolução e explicação dessa questão. E ela diz o seguinte: a respeito das demonstrações contábeis, julgue os itens subsequentes. A questão 94 diz: apesar de a apresentação funcional ser a mais utilizada pelas organizações na elaboração da demonstração do resultado do exercício, a apresentação por natureza da despesa é incentivada pelas normas contábeis. A questão 94 está trabalhando um assunto que não costuma ser muito cobrado em prova de concurso, mas é um assunto tranquilo, vou te explicar e você não vai mais errar caso isso venha a cair na sua prova. Então veja, essa questão aqui ela está certa, é correta. E quando ele fala aqui de normas contábeis, a gente pode ser bem específico e citar o CPC 26, porque é de lá que eu trago as informações que eu vou te apresentar agora. Eu vou resolver aqui a questão rapidamente com você e depois eu vou te explicar essa resolução. Então, a questão está certa por quê? Porque a lei 6404, ela induz a apresentação por função. Ela induz a apresentação por função, mas o CPC 26, ele incentiva a apresentação por natureza. Então, já anota, se você vê isso em outra questão de prova, em concurso, você já sabe qual é o raciocínio. Agora, deixa eu te explicar, então, como é a apresentação por função e como é a apresentação por natureza. Vamos lá, então, começar aqui entendendo a apresentação por natureza. A apresentação por natureza, como o próprio nome diz, nela, as despesas são agregadas na DRE de acordo com a sua natureza. Então, nessa forma de apresentação, agregamos as despesas de acordo com a sua natureza. Ela vai representar uma listagem das despesas incorridas no período. Então, por exemplo, temos lá ó, a receita de vendas e aí as despesas. Aí ele vai trazer a variação de estoques e de produtos acabados e em elaboração. Vai trazer aqui também consumo de matérias-primas e materiais, vai trazer salários, despesa com salários e benefícios a empregados, vai trazer aqui, ó, depreciação e amortização. Então, veja que é uma forma de apresentar as informações mais específica, porque ele vem e detalha qual é o consumo de matéria-prima, qual é o valor dos salários, de despesas com salários, qual é o valor dos benefícios, qual é o valor das variações que ocorreram tanto em estoque de matéria-prima, quanto em estoque de produto em elaboração, estoque de produto acabado. Então, é mais detalhado. Já a apresentação por função, não. Essa é uma apresentação mais genérica. Essa é a apresentação que nós estamos habituados a enxergar na Lei 6404. Ela usa a função da despesa como um elemento agregador e classificador. Então, na DRE, organizada de acordo com a apresentação por função, nós teríamos aqui, ó, receita de vendas. Depois temos o CPV. Chegamos aqui no nosso lucro bruto. Depois apresentamos as despesas com vendas. Apresentamos aqui também despesas administrativas, outras despesas. Então, veja que é uma apresentação mais genérica. E a norma, ela diz o seguinte, a norma que eu cito é o CPC 26. Ele cita que cabe à administração escolher qual é o método que ela considera mais relevante e confiável. Mas, quando for usado a apresentação por função, ela tem que divulgar informações adicionais sobre a natureza de algumas despesas. Por quê? Porque, como eu citei para você, é uma apresentação mais genérica. Então, ela fala que esse método aqui, a norma,
pode proporcionar informações mais relevantes aos usuários, mas a alocação de despesas a essas funções, ela pode exigir alocações arbitrárias e envolver certo julgamento. E quando a gente fala de julgamento, pode gerar necessidade de apresentar explicações adicionais para detalhar um pouco mais a composição. Então, o CPC 26 ele diz o seguinte, olha, você pode escolher, mas se você escolher por função, você vai ter que detalhar um pouco mais as informações, você vai ter que trazer informações adicionais, gera, de certa forma, um trabalho a mais. E ele incentiva também o método de apresentação por natureza, porque ele cita que é um método mais simples de aplicar, porque não são necessárias alocações de gastos a classificações funcionais, é uma classificação mais específica, né? Como eu já citei para vocês. Então, questão 94 está certa e não deixe de anotar. Lei 6404 induz a apresentação por função e o pronunciamento CPC 26 incentiva a apresentação por natureza. Tranquilo? Conseguiu compreender? Fez as anotações aí desse pronunciamento técnico? Vamos então encerrar essa aula. Na próxima, continuamos a resolver essa prova na questão 95. Até já!